Muito bem, senhoras e senhores, vamos aqui para a nossa resolução de questões. Vamos caprichar, senhoras e senhores, disciplina, liberdade, fazer o que precisa ser feito independente de vontade ou de inspiração. Essa é a nossa receitinha de bolo para que seja a sua última primeira fase. Vamos em frente, vamos nos chamar de colegas aqui, porque é seu último exame de ordem. Vamos lá, temos aqui, selecionamos algumas questões muito legais aí que vão te ajudar nessa, ser uma ferramenta para a sua aprovação. Vamos ler a questãozinha então? Vamos lá? Vem comigo, vamos lá. Tá aqui, pessoal. Carlos Magno, conselheiro federal pela OAB, indicou em manifestação, juntamente com demais membros de sua delegação, a necessidade de se alterar o regulamento geral. Opa! Olha só, alterar o regulamento geral. Isso é uma coisa normal ou é uma coisa importantíssima que eu posso reputar de gravíssima? Tudo que é gravíssimo na OAB tem o quórum de 2/3, é o nosso mantra. Tudo que é gravíssimo na OAB tem o quórum de 2/3. Vamos seguir em frente aqui, já entenderam onde é que a gente vai chegar, né? Vamos lá. Então vão alterar o regulamento geral, prevendo a necessidade de uma nova sistemática sobre questões de organização estrutural. Considerando essas informações e de acordo com o regulamento geral da OAB, essas alterações, vamos lá, podem ocorrer se houver a validação e homologação final do presidente nacional da OAB. Gente, quem é o órgão máximo da OAB? É o plenário do Conselho Federal, não é o presidente, tá? Então, acima do presidente tem o pleno, que é quem vai chancelar. Então, desde logo a gente sabe que está errado, porque não é a figura de um advogado que vai sobrepor ao plenário do Conselho Federal, tá? Muito bem. B. Necessita de um quórum de maioria simples em votação perante o Conselho Pleno. Maioria simples. Tá com cheiro de coisa errada, né, gente? Uma coisa tão importante ter uma maioria simples. Nem quem não estudou já sabe aqui, quem só vai no nosso bordão de que tudo que é gravíssimo na OAB, o quórum de 2/3, já saberia que essa questão não é a correta. Vamos em frente? A letra C. Para editar e alterar o regulamento geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos, e para intervir nos conselhos seccionais, é indispensável o quórum de 2/3 das delegações. Pode ter certeza que sim. Letra certa é a letra C. Tudo que é gravíssimo na OAB, o quórum é de 2/3. Vamos ler a letra D, para ver onde é que ela está errada, né? Para editar e alterar o Código de Ética e Disciplina e para intervir nos conselhos é indispensável o quórum de 2/3 das delegações, mas para alterar o regulamento basta o quórum geral? Não. Então a 1 é letra C. Vamos ver se está certo? Eba, tudo certo, vamos em frente. 2. Os advogados Diego, William e Pablo, todos em situação regular perante a OAB, desejam candidatar-se ao cargo de conselheiro de um conselho seccional. Olha para cá. Vamos lembrar os requisitos para ser conselheiro? Vamos lembrar comigo? Primeiro é o lapso temporal. De 3 anos para ser conselheiro seccional e subseção, 5 anos para os demais cargos. Segundo, em dia com a tesouraria. Terceiro, ficha limpa na OAB, salvo a reabilitação. Quarto, não posso estar num cargo demissível ad nutum. 5, tenho que estar com a minha inscrição ativa, lembrando que a chapa tem que ser completa, metade homens e metade mulheres. Com essa revisãozinha a gente segue para frente aqui então. Então vamos lá. Diego é advogado há 2 anos e 1 dia. Pode arriscar. O Diego não tem direito a nada. Esse aqui não vai conseguir nada. Sendo sócio de uma sociedade simples de prestação de serviços de advocacia e nunca foi condenado. Não adianta. O Diego eu já vou riscar, ó. Faça assim na tua prova, porque ele não tem tempo mínimo. William, por sua vez, exerce a advocacia há exato 4 anos. Opa, conselheiro seccional ele pode ser. E constituiu sociedade unipessoal de advocacia por meio da qual advoga atualmente. William já foi condenado pela prática de infração disciplinar, tendo obtido a reabilitação 1 ano e 3 meses após o cumprimento da sanção imposta. Então o William está vivo, hein? O William está vivo. O William está vivo, hein, pessoal? Marca aí. Já Pablo é advogado há 5 anos, ok?
nunca respondeu por prática de qualquer infração disciplinar. Atualmente, Pablo exerce cargo em comissão cargo em comissão exonerável ad nutum. O que aconteceu com o Pablo? Ele não pode estar num carguinho comissionado, tá? Então, até agora, pelo que a gente leu, só o William que pode, hein? Então, vamos lá. Considerando as informações acima e o disposto na Lei 8906 de 94, assinale a afirmativa correta. Da leitura da questão, o Diego não tem tempo e o Pablo está num cargo comissionado. Só o William teria condições de ser candidato. Vamos ver isso? Apenas Diego e o William cumprem os requisitos? Diego está fora. Apenas o William cumpre os requisitos. Eu marco essa aqui, hein? Por quê? Porque o Pablo aqui também está fora. E apenas o Pablo está fora. Então, da nossa contagem aqui, é a letra B de bola. Vamos ver se está certo. Está certo a resposta aqui, beleza, hein? Mas está gostoso fazer essa questão, hein? Vamos em frente agora, senhoras e senhores, com a letra, com o número 3 aqui. Vamos ver o que diz. O advogado Francisco Campos, acadêmico respeitado no universo jurídico, por solicitação do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, realizou estudos e sugestões para a alteração de determinado diploma legal sobre a atividade realizada por Francisco Campos. Qual é a atividade a afirmativa correta? Gostaria de lembrar aos senhores que com uma lei que adveio, que é a Lei 14.365, ficou claro que faz parte da atividade do advogado, está lá no começo do estatuto, que nós temos como exercício profissional a propositura, a elaboração de projeto de lei. Então eu, como advogado, alguém vai lá, bate na minha porta, o senhor faria um projeto de lei aqui para a cidade de Goiânia, aqui para um vereador que pediu, eu como advogado vou elaborar esse projeto de lei e vou emitir a nota. A atividade é ter elaborado um projeto de lei. Então, a elaboração de minutas de projetos de lei faz parte do exercício da advocacia. Sabedores disso, vamos ver o que temos de resposta aqui para a questão número 3. Então, sobre a atividade realizada por Francisco Campos, assinale a correta. Vamos lá. A. A contribuição de Francisco dá-se como qualquer cidadão, não se configurando a atividade da advocacia? Não, pessoal. A Lei 14.365 diz que elaborar projetos de lei faz parte da atividade de advogado. B. É vedado ao advogado a atividade mencionada? Vedado não. Pelo contrário, faz parte da nossa atividade como advogado a elaboração de projetos de lei para vereadores, deputados, senadores, enfim, faz parte da nossa atividade. C. A referida contribuição de Francisco é autorizada apenas, sempre cuidado com isso aqui, hein? Apenas, somente, cuidado, hein? Se Francisco for titular de mandato eletivo, não, qualquer cidadão pode fazer isso. Qualquer cidadão precisa ser. Eu posso fazer um projeto de lei para quem quiser. Claro que como advogado eu faço isso como atividade profissional, mas a elaboração do projeto de lei não é apenas para quem tem mandato eletivo. Hipótese em que, no que se refere ao exercício da advocacia, estará impedido, pelo contrário, está autorizado. Só sobrou a letra D, senhoras e senhores. Enquanto advogado, é legítimo a Francisco contribuir com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República? Absolutamente certo. Então, eu acho que é a letra D. Vamos ver, vamos conferir. Certa resposta, está muito gostoso, está muito bom. Vamos então para 4. Antônio, brasileiro, formou-se em Direito em uma renovada universidade de certo país da América do Sul. Então não foi no Brasil, hein? Não foi no Brasil. Então olha para cá, olha para cá. O artigo 8º, ele dispõe sobre os requisitos para você se inscrever na OAB. Lá que fala que tem que ter diploma ou certificado de conclusão de curso, que você tem que ter idoneidade moral, né? Tá tudo ali no artigo 8º. E quando o artigo 8º refere sobre a questão de você ter concluído um curso fora do Brasil, o que é necessário para que esse diploma que você fez fora tenha validade no Brasil? Ele tem que ter a revalidação. Tem que ter o revalida. Você vai ter que ir numa faculdade de Direito e você vai ter que revalidar esse diploma obtido fora.
Quando revalida, aí está revalidado aqui à luz do MEC, aí você vai poder apresentar na OAB. Isso está lá no artigo 8º, tá? Então, sabendo disso, vamos continuar lendo aqui, tá, gente? Já graduados, então tá. Lá conheceu e se casou com uma nacional daquele país, Ana, que também se formou em Direito na mencionada universidade. Ou seja, os dois vão precisar revalidar, hein, gente? Já graduados, ok. Ana e Antônio decidiram se mudar para o Brasil e exercer a advocacia em Minas Gerais, uma vez que se especializaram em determinado ramo do direito, em que há bastante similitude com o direito do país de origem de Ana. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Então a gente já sabe que os dois se formaram fora e os dois vão ter que ter a revalidação do diploma. Vamos lá. A. É vedado a Ana o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precatório. Isso aqui não existe, viu? Isso aqui inventar. Precatório é dinheiro pago pelo Estado. Isso aqui não tem nada de salvo a título precatório. Como consultoria em direito internacional, isso aqui não existe, gente. Inventaram, né? Se não cursar novamente o direito, não precisa cursar nada, pelo amor de Deus, é só revalidar. Antônio, em via diversa, poderá inscrever-se como advogado desde que prove o título de sua graduação obtido na universidade estrangeira e que esse esteja revalidado. Opa, essa parte está correta. E que seja aprovado no exame, também está correta essa parte aqui. Então a A está errada porque a Ana não poderia apresentar aqui, tá bom? Então vamos para B. Vamos lá. Tanto a Ana quanto o Antônio poderão inscrever-se como advogados desde que provem seus títulos de graduação obtidos na universidade estrangeira, que esses estejam, revalidados e que sejam aprovados no exame de ordem certa, resposta, cumpridos os demais requisitos legais. Minha gente, o B aqui pode marcar, hein? Pode marcar. Corre pro abraço, que foi o que a gente falou que o artigo 8º do Estatuto preconiza, que o diploma obtido fora, desde que revalidado, tem pleno valor. Passa no exame de ordem, cumpre os demais requisitos, a letra B está perfeita. Vamos ver por que a C está errada. É vedada a Ana o exercício da advocacia no Brasil? Não é que é vedada, né? Salvo a título precatório, isso aqui não existe. Como consultor, isso aqui não existe nada. Se não cursado, está tudo errado isso aqui. Antônio poderá inscrever-se como advogado, desde que prove seu título de graduação, independente de revalidação. Deus que me perdoe, né? Tem que ter a revalidação. A C está completamente louca, né? Totalmente equivocada. E a letra D de dado? É vedada a Ana e Antônio o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precatório, não existe isso. Como consultores, pode marcar a B sem medo de ser feliz. Vamos ver se a gente acertou? Viva nós aqui, tá certinho. Vamos então para número 5, né? Vamos lá? Vamos ver que até agora tá fácil, hein, gente? Com as nossas aulas a gente tiraria de letra isso aqui, hein? Não vá dizer que não sabia. A 5, vamos lá. O Celso, advogado, foi contratado por Maria, servidora pública, para ajuizar ação com pedido de pagamento de determinada gratificação. O contrato celebrado entre eles prevê que Celso somente poderia receber honorários caso a demanda seja exitosa. Pelo jeito ele fez uma cota litis, hein, gente? Em percentual do proveito econômico obtido por Maria. A cota litis, pessoal, está no artigo 50 do Código de Ética e Disciplina, que fala que existe aquela ação que a gente tinha contratado para o êxito da ação, né? Então, eu tenho uma pessoa que quer me contratar, eu posso propor para ela o seguinte: vamos fazer o seguinte, somente se eu ganhar a ação, eu vou ter honorários. Pode ser? Pode, é cota litis do artigo 50. Tem que ser pago em pecúnia e a vantagem do advogado não pode sobrepor a vantagem do cliente. É exatamente isso que está disposto lá na cláusula da cota litis. É vedado ao advogado ultrapassar as vantagens que são endereçadas ao cliente. Então, a cota litis, artigo 50 do Código de Ética e Disciplina, eu não posso ter mais benefícios financeiros que o cliente e eu tenho que preferencialmente pagar o cliente em pecúnia, em dinheiro. Vamos ver se isso aqui vai fechar com o que a gente tem no Código de Ética e Disciplina? Vamos lá? Então vamos lá. Os honorários contratuais não poderão incidir sobre o valor de parcelas vincendas
Errado. Olha para cá, olha para cá. Há casos em que você faz um contrato com o cliente e você pode sim cobrar de parcelas vincendas. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós entramos numa ação contra o INSS e eu fiz com que o benefício do seu Antônio, que ganhava 1.000 por mês de aposentadoria, passasse a ganhar 3.000 por mês. Então, esse aumento de R$2.000, que foi fruto do meu trabalho, eu vou cobrar das parcelas vincendas, desde que seja com moderação. Então, eu vou cobrar das vincendas com moderação, só não posso ficar cobrando para o resto da vida, né? Mas eu vou cobrar das próximas 10 parcelas, das próximas 12, tudo bem, mas que isso aí já começa a ficar meio leonino o contrato. Mas é possível cobrar de parcela vincenda as próximas 5, as próximas 10, as próximas 12? Sim, porque eu obtive a vantagem que fez com que aumentasse o benefício do meu cliente junto ao INSS. Então esse é um exemplo bastante didático que eu posso sim cobrar parcelas vincendas, né? Então vamos lá, então a A não vou poder marcar, tá? Porque aqui está dizendo que não e pode. B, os honorários foram pactuados de forma correta, já que nessa hipótese deveriam necessariamente ser prestados por pecúnia. Está certo isso? Absolutamente certo. Porque a cláusula da quota litis, ela versa que esses honorários, eles são sim necessariamente representados por pecúnia. Você não vai entrar em bens imóveis do cliente, ele tem que ser pago com dinheiro, com pecúnia. É o que está disposto lá no artigo 50 do Código de Ética e Disciplina. Dê uma lida que é importante e cai na prova. Não diga que eu não avisei, hein, gente? Tá? Então a B até agora tá belezinha, hein? Tá bonita, tá redondinha aqui. Vamos na C. Os honorários não podem ser superiores às vantagens advindas a favor de Maria, exceto se acrescido com a sucumbência. Pode saber que está errado. Os honorários não podem ser superiores às vantagens advindas para... Ponto final. Não tem exceção, gente. Eu não posso perceber, ganhar mais dinheiro que o cliente, que é o dono do direito, porque eu só estou prestando um serviço. Todo mundo entendeu isso? Numa ação que, por exemplo, deu R$100.000, mas com a sucumbência você vai ganhar 60 e o cliente vai ganhar 50. Não pode, porque eu não posso perceber mais vantagens do que o cliente, que é o dono do direito. Mas chegar até o ponto que ele chegou, isso está autorizado. O que eu não posso é ultrapassar as vantagens do cliente, mesmo que some sucumbência ou a verba que você quiser nominar como queira. Eu não posso ultrapassar com as vantagens, com o produto da ação, o benefício do cliente. Perfeito? E a letra D. Os honorários contratuais não poderão incidir sobre parcelas vencidas. Claro que pode. Claro que pode. O exemplo do INSS pode. As vencidas eu cobro, os atrasados. E ainda cobro das 10 próximas vincendas. Tá bom? Minha gente, na minha conta aqui, a gente vai marcar a letra B de bola. Será que está certo? Vamos conferir? Eba, não erramos nada até agora. Vamos para número 6. Tá compridona essa 6, hein? Pedro Carlos, advogado devidamente contratado por Felipe Silva, atua em favor deste em relação a uma demanda executiva. No curso da demanda, foi determinado judicialmente o bloqueio universal de bens de Felipe. Ponto. Olha para cá. O que foi falado em sala, pessoal? Quando houver o bloqueio universal de bens do cliente, é possível que o advogado levante o montante de até 20% desse valor para pagamento de honorários e custas judiciais. Esse pedido, ele se dá em autos apartados que tramitarão sob sigilo. E isso não vale para a lei de drogas, tá bom? Isso foi falado, foi replicado, falei até na revisão, né, gente? Então, diante desse conhecimento que você já tem, vamos em frente aqui ver o que ajuda nessa questão. No curso da demanda, foi bloqueado nessa situação. De acordo com o estatuto da OAB, poderá Pedro Carlos, vamos lá, 6, solicitar em juízo, por procedimento apartado e sigiloso, tudo que a gente falou na sala, que lhe seja garantida a liberação de até quanto? 20% dos bens bloqueados,
para fins de recebimento de honorários em reembolso de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relacionadas a crime da lei de... Nossa, mas tá perfeito isso aqui, hein, gente? E observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 246 da Constituição Federal. Gente, isso aqui está absolutamente perfeito. Foi o que falamos em sala de aula. Eu vou marcar a letra A sem medo de ser feliz. Vamos lá, vamos ver o que tem de errado nas demais. B. Solicitar em juízo nos mesmos autos. Aqui já cagou tudo, né? Aqui já está tudo errado. Não é nos mesmos autos. Não é nos mesmos autos. É em autos apartados. Você sabe que isso aqui está tudo errado. A B está contaminada porque está dizendo que é nos mesmos autos e em autos apartados. C. O advogado poderá apenas, sempre tem apenas cuidado, hein? Não diga que eu não avisei. Optar pela adjudicação do próprio bem ou por sua venda em asta pública para a satisfação dos honorários, caso existam bens móveis ou imóveis. Não é apenas, se tiver dinheiro, eu levanto o dinheiro e ponto final. Tem dinheiro na conta? Eu levanto o dinheiro. Não é apenas adjudicação de bem, não é, então o apenas aqui fez com que estivesse errado. Porque se esse cliente não tivesse dinheiro, aí eu iria para os bens imóveis, faríamos a venda em asta pública, eu tiraria os 20% e o resto fica depositado judicialmente. Mas não é apenas aqui. Isso vai acontecer caso não haja dinheiro depositado. E vamos ler a letra D. Solicitar em juízo, por procedimento próprio, a execução autônoma dos honorários contratuais. Não estamos falando em execução de honorários, gente. Desde que prevista a hipótese no contrato de prestação de serviço. Não tem nada a ver disso aqui. Totalmente louca a questão letra D. Na 6 eu marcaria A. Vamos ver como é que está a resposta aqui. 3, 2, 1 e... Tcharam! Mais uma vez a gente acertou, senhoras e senhores. Então vamos para 7, que está gostoso. Compridona, né? Eu gosto de questão comprida. Eu gosto de desafio. O advogado Júnior foi procurado pela família de João, preso em razão da decretação de prisão temporária em certo estabelecimento prisional. Dirigindo-se ao local, Júnior foi informado que João é considerado um preso de alta periculosidade pelo sistema prisional, tendo em vista o cometimento de diversos crimes violentos, inclusive contra advogado, integração à organização criminosa e descobrimento de um plano de fuga a ser executado pelo mesmo grupo. Diante de tais circunstâncias, o diretor do estabelecimento conduziu Júnior, o advogado, a uma sala especial, onde poderia conversar com João na presença de uma... Ih, que já cagou tudo. Na presença de um agente destinado a garantir a segurança dos próprios Júniores e dos demais. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nunca se coloquem no lugar dos agentes aqui, dos personagens. Porque o cara fala aqui, ó, inclusive é para a tua própria proteção. Você, ai, gente, eu quero ficar protegido, então vou dizer que está certo. Banana. Cuidado com as pegadinhas, gente. Eu, advogado, tenho o direito de conversar com o réu preso, mesmo que seja um preso incomunicável, mesmo sem procuração, e eu vou conversar com esse preso, mesmo que seja incomunicável e sem procuração, pessoal e reservadamente. Não existe a obrigatoriedade de ter alguém juntamente comigo ali. Isso está no artigo 7º, nas prerrogativas. E caso seja violado esse direito que o advogado tem de conversar pessoal e reservadamente com o réu preso, mesmo que seja de alta periculosidade, isso constitui o quê, pessoal? Crime de violação de prerrogativas profissionais, 2 a 4 anos de detenção e multa. Beleza? Aluno nosso não vai errar isso aqui, que está gostoso demais, né? Além disso, foi exigida a apresentação de procurador. Aqui, olha, esse cabeçalho aqui está uma desgraça, né? Foi exigida a procuração. Pessoal. Como é que vai exigir procuração de advogado? Se o cara está preso? Será que ele deixou uma procuração em cima da geladeira? Gente, eu vou dar uma volta e tem essa procuração em cima da geladeira. Vai que eu vou preso um dia, né? Ninguém que está preso achava que estaria preso. Seria preso, senão não ia sair na rua. Então não tem esse negócio de pedir procuração para falar com o réu preso, tá? Chega disso. Foi exigida a apresentação de procuração antes de deixar o estabelecimento prisional.
Considerando o fato narrado, vamos lá, assinale a correta. A. Não é exigível a apresentação de procuração. Até aqui está beleza, está certinho. Artigo 7º. Já as condições exigidas para a realização da entrevista violam direitos e implicam o cometimento de fato penalmente típico pelo diretor do estabelecimento. E qual é o fato penalmente típico? Crime de violação de prerrogativas. Está no 7B. Meu filho. Então, eu acho que a A está correta. Eu marcaria A, mas vamos ver as demais. É exigível a procuração. Eu já risco aqui tudo. Quanto às condições para a realização da entrevista, não indicam violação dos direitos? Pô, eu tinha direito de falar pessoal reservadamente, vai ficar um cabeça de bagre junto comigo? Claro que está errado. C. Não é exigível a procuração. Não é mesmo. Já as condições exigidas para a realização da entrevista indicam violação de direitos, devendo ser combatida por meio das medidas judiciais cabíveis, estar como impetração de habeas corpus, não se tratando de fato tipicamente penal. É fato tipificado penalmente, sim. Artigo 7b do Estatuto é o crime de violação de prerrogativas profissionais. E a letra D. É exigível a apresentação da procuração? Não é. Já as condições exigidas para a realização da entrevista indicam violação de direitos? Sim, devendo ser combatidas por medidas justificadas da computação de habeas corpus. Então, de tudo aqui, essa aqui está errada. Só restou a A. Será que está certa? Vem comigo. Eba, estamos acertando tudo hoje, hein? Estamos com a mão quente aqui, tudo dentro da explicação de sala de aula. Estou muito feliz, viu? Isso aqui está me deixando muito feliz. Vamos para frente. 8. Em certa situação, uma advogada inscrita na OAB, não, advogada inscrita onde? No CREA, no CRM, eu te pego, hein? Foi ofendida em razão do exercício profissional durante a realização de uma audiência judicial. O ocorrido foi amplamente divulgado, isso aqui não está de bobeira, viu? Na mídia, assumindo grande notoriedade, isso aqui também não é à toa que está aqui, e revelando de modo urgente a necessidade de desagravo público. Vamos olhar um pouquinho para cá? Senhoras e senhores, o desagravo público independe da anuência do ofendido. Desde que um advogado tenha sido ofendido no exercício da profissão, qualquer pessoa pode requerer o desagravo. Qualquer pessoa pode requerer. Eu não preciso anuir. Seu João, advogado, o senhor concorda? Eu não concordo. Não importa, porque não está em jogo o seu João, advogado. Está em jogo a advocacia como um todo. E normalmente no desagravo é aberto prazo para esclarecimentos para o juiz, para o delegado, para o promotor, para o perito do INSS, para dizer o que aconteceu. Mas, quando é uma situação urgente que tenha tido uma notoriedade, o desagravo pode ser deferido inaudita altera pars, ou seja, sem ouvir a parte adversa, diante do clamor que a advocacia tem para que seja restabelecida aí a ordem das coisas. Então, nesse caso, teve grande notoriedade, sequer é necessário ouvir o ofensor, tá bom? Lembrando também que o desagravo ele tem 60 dias para ser analisado e 30 dias para ser aplicado. Então, por quê? Porque é uma coisa que exige uma celeridade, não pode ser muito demorado. Ah, estamos fazendo um desagravo, um negócio de 2 anos atrás. Ah, vai lavar essa cara, que isso? Né? O desagravo tem que ser ali no calor dos fatos, para ser uma resposta firme da OAB nas ofensas de prerrogativas de advogados de inscritos lá, tá bom? Então vamos ver aqui. Então, considerando que o desagravo será promovido pelo conselho competente, seja pelo órgão com atribuição ou pela diretoria de referendo, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. A atuação se dará de ofício ou mediante provocação. Ok. Seja da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Também está certo. Olha que interessante. Qualquer um pode levantar o desagravo. Não é condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações. Também está certo. A pessoa, a autoridade apontada como ofensora. Gente, está tudo perfeito aqui na A. Eu não sei por que não marcar a A, viu? Eu já deixo aqui, para mim, a A está certa.
Vamos ver. AB. A atuação será de ofício ou mediante pedido, ok, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu representante ou advogado. Não, qualquer um, qualquer pessoa, qualquer pessoinha pode levantar o desagravo, não precisa ser advogado, representante legal, né? Qualquer pessoa pode levantar um desagravo, independe inclusive da anuência do ofendido, tá? Então, a B a gente já sabe que está furada. C. A atuação se dará apenas mediante provocação. Olha o apenas aí, hein? Gente, que palavrinha, né? Quando está escrito apenas, a chance de estar errado é imensa, né? Porque sempre tem uma outra situação. Ó, apenas mediante provocação. Não, pode ser de ofício também. A pedido da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Mas o apenas aqui já ferrou, né? É condição para a concessão do desagravo. A solicitação de informações à pessoa, autoridade apontada como ofensora, é condição? Não é, não. Depende da gravidade. A OAB de ofício inaudita altera pars vai conceder sem sequer ouvir o ofensor. E a letra D? A atuação se dará de ofício mediante pedido, até agora ok, o qual deverá ser formulado pela ofendida, seu representante legal ou advogado escrito no OAB? Não, qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa. É condição para a concessão dos agravos à solicitação de informação? Não é condição. Ó. Não é condição. Então, eu marcaria na 8 a letra A. Vamos ver. 1, 2, 3 e... Tran. Gente, acertamos de novo só com as aulas, hein? Tá bom demais isso aqui. E a 9? Vamos lá. Maria, advogada, adotou o recém-nascido João. Adotou o Joãozinho. A fim de organizar a sua rotina, Maria verifica que tem contestação a apresentar em 15 dias e a audiência agendada em 40 dias em processos distintos, nos quais figura como única advogada das partes que representa. Anote isso aqui, não está de bobeira, isso aqui é importante. Ela é a única advogada. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Meus amigos, temos que dar uma escrita aqui no quadro. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal? Vem comigo aqui. O que a gente vai levar em conta? Meus amigos, nós vamos ter que fazer aquele desenhinho, né? Nesse lado aqui, a gente vai fazer a advogada gestante. No meio, vamos fazer a advogada que teve o bebezinho está aqui, né? E na terceira coluna, façam isso na prova que vai ajudar, pessoal. Eu estou falando aqui porque eu tenho experiência, tá? Na terceira situação, a gente vai colocar as duas situações. Essa é a Lei Júlia Matos, né? Lembra aquela advogada que precisava fazer uma sustentação oral no CNJ, que teve que se submeter a detector de metais para subir na sustentação oral, daí ela pediu preferência e o presidente do CNJ na época disse: a senhora nem deveria estar aqui, indefiro o pedido de preferência aqui, a senhora vai esperar todo mundo. E aí ela fez a sustentação oral, correu para a maternidade e teve a criança chamada Júlia Matos, a Lei Júlia Matos. E essa advogada, ela conseguiu aprovar o artigo 7A, que fala sobre a advogada que teve o bebê e a advogada gestante, artigo 7A do Estatuto. A advogada gestante, quais são os benefícios dela? Não passa, não se submete a detector de metais. Não passa. Não se submete a detector de metais, tá? Ou seja, aparelho de raio-x. Não se submete a detector de metais ou aparelho de raio-x. E ela vai ter uma vaga, a vaga da advogada gestante, na frente de todos os locais onde o advogado deve realizar um ato profissional, que são juizados especiais, fóruns e tribunais, delegacias e prisões. Nesses 5 lugares onde são os atos, onde o advogado trabalha, né, vai ter que ter a vaga para a gestante. A segunda coluna, desde que seja a única, né, gente? A única advogada, ela vai ter o quê? Primeiro, fraudário ou creche. Está escrito na lei, um lugar especial para manusear as necessidades do bebê. Fraudário ou creche, né, gente?
Vai lá, tira a fraldazinha, troca, passa um álcoolzinho ali no bumbum do nenê, né? Tem que ter fraldário ou creche, né? E o que mais? Repito, pessoal, se ela for a única advogada, ela vai ter a suspensão deste processo por quanto tempo? 30 dias. Suspensão do processo por 30 dias, porque ela é a única advogada no processo. Durante 30 dias ele vai ficar suspenso. Junta lá a petição com a certidão de nascimento, comunica ao cliente e vai ficar por 30 dias suspenso esse processo. Na terceira coluna, o benefício aproveita as duas situações, tanto a gestante quanto a mãezinha ou a lactante, que é o quê? Prioridade de pauta. Prioridade de pauta. Anotem isso, porque vai ajudá-los quando você precisar ali. Essa prioridade de pauta está assegurado tanto para a gestante quanto para a mãezinha. Tá bom? Então vamos voltar para cá? Vamos voltar, meus amigos? Então vamos voltar para a nossa questãozinha 9 aqui. Então, tá bom. Sobre a situação apresentada, assinale a correta. Vamos ler aqui as questões. Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, terá direito à reserva de vaga na garagem. Opa! Vaga na garagem? Mas ela adotou. Ela é gestante? Não é. Pegadinha! Pegadinha, gente. A vaga é para a gestante. Ela adotou a criança. Errado, não tem direito à vaga em garagem, porque a vaga em garagem é para a gestante. B. Maria terá preferência de ordem para a realização de audiência mediante comprovação de sua condição? Sim, senhor. Está na terceira coluna que a gente colocou. Tanto a gestante quanto quem adotou, a lactante, a mãezinha, tem preferência para a realização de audiências e sustentações orais. C. Maria terá prazo para apresentar a contestação interrompido? Não existe interrupção nenhuma. Vai ter a suspensão por 30 dias, tá? Desde que notifique o cliente por escrito, não é interrupção, tá? D. Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, não deverá ser submetida a detectores de metais e aparelhos para raio-x se estiver acompanhada de João. Não precisa estar acompanhada de João, e quem não se submete a detector de metais é a gestante. Olha, minha gente, para mim é a letra B. Vamos ver se está certo? 1, 2, 3 e tcharam! É a letra B. Mais uma vez conseguimos, graças ao nosso esqueminha que eu coloquei no quadro, que separa a situação da gestante daquela que tem o bebê, e na terceira coluna coloquei que as duas situações ela haverá o que? Prioridade de pauta. Vamos em frente, senhoras e senhores. Vamos agora para a questão de número 10. Vamos lá que está gostoso. Vamos lá que está gostoso. Vamos lá. Maria, advogada de longa data, está sendo investigada por crime relacionado ao exercício da profissão. Nesse curso investigativo, foi realizada a medida de busca e apreensão em seu escritório de trabalho. Considerando as determinações do Estatuto, pode-se concluir que tal busca e apreensão deverá observar. Olha para cá, olha para cá. Lembra os requisitos da busca e apreensão? Primeiro, o advogado tem que estar sendo investigado. Segundo, vai ter a presença de membro da OAB. O membro da OAB vai estar junto ali, vai acompanhar. E aqueles equipamentos que forem objeto da busca e apreensão, forem levados para a delegacia, a OAB tem o prazo mínimo de 24 horas para ser cientificada de quando vão abrir para manusear e investigar esses equipamentos. Terceiro, essa busca e apreensão tem que ser detalhada, pormenorizada. 4, tem que ser justificada pelo magistrado. Ele tem que elaborar as razões que o levaram a definir a busca e apreensão. Por que ele deferiu uma coisa que é tão cara para a OAB? E por fim, né, o advogado ele tem que estar ciente de que as demais informações que existam lá vão ficar protegidas pelo sigilo. Então, rapidamente, olha para cá de novo. Primeiro,
o advogado tem que estar no polo passivo, também tem que estar sendo investigado. Segundo, acorre membro da OAB. Terceiro, ele tem que estar pormenorizado. Segundo, tem que ser justificado. E 5, os demais dados dos demais clientes, as conversas com outros colegas ficam protegidas pelo sigilo. E aquele equipamento que foi objeto da busca e apreensão, que é levado para a delegacia, para o Ministério Público, qual é o prazo mínimo que tem que ter para a OAB ser notificada para mandar alguém para estar presente para manusear esse equipamento? 24 horas. Isso tudo está lá no artigo 7º, que fala das prerrogativas profissionais, estipula os requisitos da busca e apreensão do escritório da advocacia. Lembrando que se isso não for respeitado, poderá configurar crime de violação de prerrogativa profissional, 2 a 4 anos de detenção e multa. Então vamos lá, sabedores disso, vamos ler o que está escrito aqui. A. É permitida a determinação da medida cautelar se fundada exclusivamente em elementos produzidos em declaração de colaborador? E quando fala exclusivamente é que a chance de estar errada é muito grande, hein? Não é possível, exatamente o contrário. Quando eu falei que o juiz tem que justificar, ele tem que dizer quais são as provas, qual é o arsenal probatório que ele vai utilizar para justificar essa medida. Não pode se dar exclusivamente baseada na delação de alguém. Está muito frágil. Tem que ter um arsenal probatório mais robusto. Então, a primeira está errada. B. A autoridade responsável informará com antecedência mínima de 12 horas a seccional, a data, horário e o local em que serão analisados os documentos e equipamentos apreendidos, garantindo o direito do acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB. Está tudo bonito aqui, está tudo redondinho. Só uma coisa que está errada. O que está errado aqui? 12 horas, gente, não são apenas 12 horas, são 24 horas. 24 horas, o prazo mínimo para que informem a seccional a data e horário local em que serão analisados os documentos. Então, em razão do horário, está errada a letra B. C. O representante da OAB, nomeado para acompanhar o mandado, tem o direito a ser respeitados pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão. Ok, é isso mesmo. Sob pena de abuso de autoridade e o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como de impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros ou mesmo cliente, ou que não sejam pertinentes à persecução penal, sejam analisados, fotografados, filmados, retirados ou apreendidos. Nossa, isso aqui está perfeito. É exatamente isso que explicamos. A letra C está absolutamente certa, mas vamos esperar para ver aqui o que tem na D. Vamos ver a D. É garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e dos dispositivos de armazenamento de informação pertencentes aos advogados, apreendidos ou interceptados nos atos presenciais e físicos. É garantido o direito ao acompanhamento por representante e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e dos dispositivos. Também, olha, isso aqui é uma questão, pessoal, que poderia ser objeto de impugnação. Por quê? Porque não tem nada de errado aqui na letra D. Porque o membro da OAB, ele pode acompanhar, assim como o advogado investigado também pode acompanhar todos os atos. Entretanto, a C deu uma aula aqui sobre a busca e apreensão. Fosse dizer qual que está mais certa, no fundo as duas estariam certas. Haveria possibilidade de recurso. Mas a letra C está escancarada aqui, eu vou marcar como certa C. Eu, como examinando, iria na C diante da riqueza de detalhes. Vamos ver qual é a resposta certa aqui, ó. Pam, letra C. Então, a gente acertaria, mas lembrando em conta aqui, pessoal, que essa D aí macularia a questão, se a OAB fosse levada a ferro e fogo, teria que anular. Porque não tem nenhum erro aqui, porque é direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise. Isso é um direito dele estar junto ali, tá bom? Então fica aqui aquela sensação ruim. Mas o que eu devo fazer? Vai na mais certa, vai na mais certa. Por vezes, a gente consegue anular a questão, mas às vezes isso não acontece. Diante da C aqui, com essa riqueza
de elementos que a gente teria marcado mesmo sem saber dessa situação, estaria certa a questão. Mas se prepare, viu? Nós colocamos por querer essa questão aqui, para você, na hora da prova, você vai ter que optar. Então, com o nosso treinamento, com as aulas, com tudo que a gente repetiu aqui, certamente você teria marcado a letra C como correta. Tá bom? Vamos em frente? 11. Vamos lá. Lucas, Leandro são os únicos sócios da Sociedade de Advogados Lucas e Leandro Advogados. Ocorre que Leandro já exerce o mandato de vereador e passará a integrar a mesa diretora da Câmara Municipal no próximo biênio. Durante tal período, a Sociedade de Advogados, senhoras e senhores, vamos olhar para cá, pode vir para cá. Essa questão para você acertar, se você sabe de cor o nosso REP da aprovação, você não erra. Porque o REP da aprovação, primeiro a gente explica o que é o impedimento, que é a proibição parcial, e o vereador, o deputado federal, o deputado estadual, eles estão na figura do impedimento, porque tem o nosso mantrazinho, né? Parlamentar privada, amém. O parlamentar pode advogar, desde que seja exclusivamente na iniciativa privada, tá? Mas quando ele passa a compor a mesa, ele passa a uma figura chamada incompatibilidade, porque o parlamentar que está na mesa diretiva da casa, ele não pode advogar. O senador que está na mesa não pode advogar. O deputado federal, estadual, vereador que estiverem na mesa não podem advogar. Como é que eu sei disso? Por causa do nosso repzinho, né? Lembra do repzinho? Governador e um membro da mesa. Opa, já matou aqui o membro da mesa. Juiz, promotor e o assessor, diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, o auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira e a exceção, eu digo na moral, inciso 2, juiz eleitoral. Com o nosso rapzinho já no começo, governador e o membro da mesa. Opa, membro da mesa não pode advogar. Mas só tem 2 advogados. Como é que vai ficar essa situação? Você tem que lembrar que tem situações em que você tem que fazer o cancelamento da tua inscrição e tem situações que você vai fazer o licenciamento. Licenciamento tem que ser justificado, você tem que dizer o porquê. Você fica na gaveta lá, você fica guardadinho o teu número. Já o cancelamento perde o número, você deixa de ser advogado. Como vereador, membro da mesa, você fica por um lapso temporal, você faz o cancelamento ou licenciamento? Hã? Vai fazer o licenciamento, porque tem tempo para acabar. Um vereador fica por 4 anos e na mesa fica por 2 anos. Tá? É diferente, por exemplo, se falassem aqui que o Leandro ou o Lucas passou num concurso para a magistratura. Opa, magistratura é cancelamento, porque tem caráter de definitivo. Tá bom? Então vamos aqui, vamos dar uma lida, depois que a gente fez essa pequena lembrança do que foi falado para a aula, vamos voltar aqui ao texto da lei, né? Da nossa questão. Então, o Lucas Leandro da sociedade, Leandro é o vereador e o vereador está na mesa. Ele está incompatível durante o período que ele ficar, que é o próximo biênio. Durante tal período, vamos lá, deverá transformar-se em sociedade unipersonal da advocacia com a concentração de lucros das cotas pertencentes a Leandro. Olha para cá. Se o Leandro passasse no concurso para a magistratura, estaria certo. Passasse no concurso para o Ministério Público, estaria certo. Se ele virasse delegado de polícia, estaria certo, porque é uma carreira que ele tem toda pela frente até se aposentar. Mas como se trata de uma situação em que ele fica por um tempo só, aí é o licenciamento. Daí não vai haver mudança na sociedade. Cuidado, não diga que eu não avisei, hein? Então a A está errada, porque não vai acontecer essa transformação, porque ele só está por 2 anos como membro da mesa. B. Deverá averbar no registro da sociedade o licenciamento. Tá certo, gente, para exercer atividade incompatível com a em caráter temporário. Olha que belezinha, não alterando sua constituição. Eu já vou de B aqui, ó. Eu já sei que a B está certo, porque a gente falou isso na sala de aula. C. Não poderá funcionar porque Leandro, um dos seus integrantes, está totalmente proibido de advogar? Imagina que não vai funcionar, pelo amor de Deus. O Lucas vai ser punido porque o Leandro
teve sucesso na vida e virou um vereador membro da mesa, não contamina para o Lucas isso. D, não poderá ter sede ou filial na mesma área territorial do Conselho Seccional, inquilino do 10º mandato. Também não tem nada a ver. Bobagem. Então, a 11 eu marcaria B de bola. Vamos ver como é que está aqui? Eba! Uhul! Maravilha, acertamos mais uma. Vamos para a 12, compridona. A sociedade Antônio, Breno, Caio e Diego é integrada exclusivamente pelos sócios Antônio, Breno, Caio e Diego, todos advogados regularmente inscritos na OAB. Ok. Em um determinado momento, Antônio veio a falecer. Gente, faleceu. Cancelou a inscrição dele, tá? Breno passa a exercer mandado de vereador sem figurar entre os integrantes da mesa da Câmara Municipal, os seus substitutos legais. Então, o Breno pode advogar somente na iniciativa privada. Parlamentar privada, né? Eu gosto de já marcar aqui a privada, tá? Muito bem. E o Caio passa a exercer em caráter temporário a função de direção em empresa concessionária de serviço público. O Caio também, ele está numa situação de incompatibilidade temporária. E o Diego? Não falou nada, né? Então ele está tudo bem. Considerando esses acontecimentos, assinale a afirmativa correta. O nome de Antônio poderá permanecer na razão social da sociedade após o seu falecimento, ainda que tal possibilidade não esteja prevista. Opa, daí não, né? Só vai continuar o nome do sócio falecido se houver previsão. Tem previsão no contrato? Tem. Então vai manter. Tem previsão? Não tem. Não vai manter. Então a ata é errada aqui, mesmo que não esteja prevista. B. Breno. Qual é o Breno? Virou vereador. Deverá licenciar-se durante o período em que exercer o mandato de vereador, devendo essa informação ser averbada no registro da sociedade. Qual é o problema dessa questão? Só por ser vereador, não. Ele só vai ter que fazer isso se for para a mesa. Então, cuidado, hein? Cuidado com essa aqui. Só por ser vereador, ele não deverá se licenciar, porque ele pode advogar na iniciativa privada. C. Caio. O Caio vai estar uma situação temporária, né? Por quê? Porque o Caio, ele está como diretor de uma empresa, então durante aquele período não pode advogar. Caio deverá deixar a sociedade? Não. Se ele passasse num concurso para a magistratura, para o Ministério Público, deveria sair. Mas como a incompatibilidade dele é temporária, ele permanece na sociedade sem problema nenhum. Então, vai ter que estar certa a letra D, hein, gente? Com o falecimento de Antônio, e se Breno e Caio deixarem a sociedade e nenhum outro sócio ingressar nela, Diego poderá continuar com suas atividades, em que passará a ser titular de sociedade unipessoal. Absolutamente certo. Se todo mundo sair, ele vai ficar sozinho. Todas as cotas vão resultar na cota do Diego e ele vai ter que mudar para uma sociedade unipessoal de advogados. Está certo, 12. Vamos ver se está certa mesmo? Beleza, hein, gente? Está muito gostoso isso aqui. Está muito gostoso, que tudo foi falado em aula. 13. Havendo indícios de que Sara obteve inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil mediante prova falsa, foi instaurado contra ela um processo disciplinar. Olha para cá, olha para cá. Nós falamos em sala do FIC-DEPRE, FRICA. A exclusão é o FIC-DEPRE, falsa prova para ingresso na OAB, inidoneidade, crime infamante e delação premiada. Então, a gente já viu que a falsa prova é motivo de exclusão. A suspensão é dinheiro e é o FRICA. Lembra que a gente falou FRICA? Fraudar a lei com terceiros, reter autos, extraviar autos, né? Inépcia profissional, conduta incompatível com a advocacia, assédio moral, assédio sexual e discriminação. E o dinheiro são situações de suspensão e todo o resto é censura. Então, com o nosso esqueminha, a gente já sabe que essa situação de falsa prova é exclusão. Tudo que é gravíssimo na OAB ocorre de 2/3, amém.
Já falamos isso em sala de aula. E lembro a vocês que quando é falsa prova e ele for excluído, o recurso não tem efeito suspensivo. Quais são os 3 recursos que não têm efeito suspensivo? Nas eleições não tem efeito suspensivo. Naquela suspensão preventiva do advogado do artigo 70, parágrafo 3º, por causa da repercussão, não tem efeito suspensivo o recurso. E no caso de falsa prova para ingresso na OAB, o recurso dele não tem efeito suspensivo, tá bom? Sabedores disso que foi falado em aula, vamos para frente aqui. Vamos lá. O processo disciplinar contra a Sara pode ser instaurado de ofício ou mediante representação que pode ser anônima. Ah, faça-me o favor, faça-me o favor. Não pode ser anônima coisa nenhuma. Não se aceita na OAB representação anônima. Em caso de revelia, o processo seguirá independentemente de defensor dativo, errado também. No processo vai ter sim o defensor dativo, vai ter o defensor dativo sim, que é quem vai fazer a defesa para que o processo possa seguir a sua marcha. 13c. O processo disciplinar será público? Não, ele tramitará sob o manto do sigilo, sob o manto do sigilo. E a letra D. O recurso contra eventual decisão que determine o cancelamento da inscrição não terá efeito suspensivo? Certa resposta. Na 13 pode marcar D. Vamos ver se está certo? Vamos ver se está certo. 1, 2, 3 e... Aham! Mas está bom demais. Vamos para 14. Sobre o processo disciplinar, pode-se afirmar que o Tribunal de Ética e Disciplina do conselho onde o acusado tem a sua inscrição principal pode suspendê-lo preventivamente em caso de repercussão prejudicial à imagem da dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial, para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender a notificação. Nesse caso, o processo deve ser cumprido em 90 dias. Gente, é exatamente o que está lá no artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB. É a suspensão preventiva do advogado, tá? E está absolutamente certo, porque o que está escrito aqui é a letra da lei. O cara da FGV recortou e colou. Então, pode marcar, tenho certeza que no 14 a A vai estar certa. Vamos para frente para ver por que as outras estão erradas? A jurisdição disciplinar exclui a comum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes, não exclui a comum, né? A jurisdição disciplinar ela é concomitante, ela anda paralela por causa da independência de searas, de esferas, tá? Então a gente julga o colega lá na OAB, vai julgar no penal e vai julgar no crime. A única decisão criminal que afeta a disciplinar é se ele for absolvido por negativa de fato ou negativa da autoria. Ó, estou absolvendo o Juarez porque não foi ele não estava aqui, ele estava lá na Alemanha na época que aconteceu os fatos. Então, a negativa de autoria ou dizendo que esse fato não existiu, daí contamina. Do contrário, a independência de esferas, cada um no seu quadrado, a gente vai julgar numa boa. 14c. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões proferidas pelo Conselho Seccional quando tenham sido unânimes. A unânime não sobe. Só sobe qual que foi por maioria. Unânime não sobe. Só sobe quando foi por maioria. E a letra D. A censura pode ser convertida em advertência em aviso reservado com registro nos assentamentos do inscrito quando presente circunstância atenuante. Isso aqui, rapaz, vou te falar que é uma questão que, mais uma vez, posso dizer que é polêmica, porque a censura pode ser convertida em advertência em aviso reservado sem o registro. Olha aí que pegadinha, hein? Sem o registro nos assentamentos do inscrito quanto presente circunstância atenuante. Aqui que pegou, ó. Então, na 14 você vai marcar A sem medo de ser feliz. Vamos ver se está certo. 1, 2, 3 e...
Eita, que beleza. 15. O advogado Ramiro foi procurado por Hugo, inventariante, para atuar no processo de inventário do genitor deste. Em momento posterior, os irmãos Hugo, José e Luiz, outros herdeiros do decujus, conferiram procuração a Ramiro, a fim de ele também representá-los na demanda. Todavia, no curso do feito, os irmãos até então concordantes passaram a divergir. É aqui que está a resposta da questão. Por quê? Que quando passa a divergir, vai ter que escolher outro advogado, porque o mesmo advogado não pode atender interesses conflitantes. Então, se passou a divergir, não vai dar, vai ter que contratar um outro advogado, e o advogado ele vai ter que escolher, com prudência e discernimento, para quem que ele vai continuar atendendo, porque se começaram a existir conflitos, ele não pode advogar interesses conflitantes, o nome disso é tergiversação, não pode acontecer isso, tá? Então, Ramiro, marca reuniões em busca da harmonização do interesse dos três, até aqui tudo bem, porém não obtém sucesso. Então, diante do caso narrado, por determinação do Código de Ética e Disciplina da OAB, Ramiro deverá renunciar aos 3 mandatos e passar fome? Claro que não. Ele vai escolher um, não precisa sair dos 3. B. Manter-se no patrocínio dos 3 não vai dar. Não. Desde que informe o conflito nos autos de atitude de forma... Não, aqui também não vai dar. Tem que escolher um. C. Escolher, tá certo, de acordo com seus critérios de prudência, apenas um dos mandatos renunciando ao demais. A C está certa a resposta, hein, gente? Vamos ver a D aqui. Manter-se no patrocínio daquele que primeiro conferiu o mandato. Não precisa ser o primeiro. Quem vai escolher é o Ramiro. Eu, advogado, vou escolher para quem que eu vou advogar. Pegue o que paga mais, tá? Aquele que paga certinho, né? É uma dica que a gente dá aqui, extra altos, né? Então, eu marcaria a C. Vamos ver se está certo. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Eita, coisa boa, hein? Tá muito bom. Vamos para frente na 16, para acabar logo isso aqui. A advogada Carolina e a estagiária de direito Beatriz, que com ela atua, com o intuito de promover sua atuação profissional, valeram-se de meios de publicidade vedados no Código de Ética e Disciplina da OAB. Após a verificação da irregularidade, indagaram sobre a possibilidade de celebração do TAC, Termo de Ajuste de Conduta. Desde logo, lembro aos senhores, pessoal, né? Vamos olhar para cá um minutinho, que o TAC, sempre que a situação é punível com censura, é possível assinar um TAC. E publicidade é punível com censura. Então, tanto o advogado quanto o estagiário, numa situação de publicidade irregular, vão ter a possibilidade de assinar um TAC. Lembra que o TAC não é cabível se o advogado é um ficha suja. O advogado tem que ter bons antecedentes. E também não cabe TAC em uma situação que tenha repercussão. Porque daí repercussão o advogado vai ter que ser processado e julgado. O TAC aqui ficaria muito barato, né? Uma resposta muito barata da OAB para aquela situação. Então, é o advogado primário? Sim. Advogado estagiário estavam praticando publicidade. Tem como eles assinarem um TAC? Sim, plenamente possível, desde que não tenha tido repercussão dessa situação. Então vamos lá, vamos enfrentar aqui. Então, considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. A. É admitida a celebração do termo de ajuste de conduta apenas no âmbito do Conselho Federal? Não, as seccionais podem, numa boa, fazer isso aqui, não tem problema nenhum. Então está errado aqui quando fala que é apenas no âmbito federal. Aliás, o federal é um órgão já recursal, né? Certamente quem vai fazer isso é a seccional, até mesmo a subseção. Aqui no âmbito, então, estadual pode sim, não é apenas no federal. Mas a lei diz que cabe no âmbito federal, cabe no âmbito seccional. Mas aqui fala apenas, conforme eu já falei para vocês, essa palavrinha geralmente leva a erro. B. É admitida a celebração do termo de ajuste de conduta no âmbito do Conselho Federal ou dos seccionais, ok, para fazer cessar a publicidade praticada pela advogada Caroline, mas é vedado para a Beatriz? Não. A Beatriz pode também. Advogado e estagiário podem celebrar TAC. Está certinho. Né? O estagiário e o advogado não tem problema nenhum. C.
é vedado pelo Código de Ética e Disciplina a possibilidade de celebração de TAC de conduta no caso narrado, uma vez que se trata de infração ética. Pelo contrário, exatamente no caso narrado, que é publicidade, é absolutamente possível. Então, está errada a letra C. E a D que vai ter que estar certa. Vamos ver? É admitida a celebração de TAC no âmbito do Conselho Federal ou das seccionais, está certo, para fazer cessar a publicidade praticada também pela advogada, bem como pela estagiária. Eu marcaria D. Vamos ver aqui. 1, 2, 3 e... Tcharam! Eita, acertamos de novo, hein? Tudo falado em sala, minha gente. Vamos lá para terminar. O advogado Walter instalou na fachada do seu escritório um discreto painel luminoso. Eles colocam discreto, assim, para tentar te engolar, né? Com os dizeres Advocacia Trabalhista. A Sociedade de Advogados X contratou a instalação de um sóbrio painel luminoso em um dos pontos de ônibus. Ih, ponto de ônibus não pode, hein? Então a Sociedade X aqui já cagou tudo, não tem como, né? Onde constava apenas o nome da Sociedade dos Advogados e o endereço da sua sede. É que ponto de ônibus não admite. Já a advogada Helena fixou em todos os elevadores. Ih, elevador não aceita. Elevador não aceita. Onde seu escritório cartazes contendo inscrição sobre o nome, ramo do direito em que atua e no andar qual funciona o escritório, considerando as situações descritas e o Código de Ética e Disciplina, assine a correta. Olha só, pessoal. Apenas Walter e a Sociedade X violaram a disciplina? O Walter, pelo que eu vi aqui, não, hein? O Walter está ok. Então, aqui já está errado. Por quê? Porque na fachada do escritório pode ter um painel luminoso escrito advogado trabalhista. Então, quem errou foi a Sociedade X e a Helena. Helena violou ou não? Porque a Sociedade X também. Walter, Helena, Sociedade X, não. O Walter está limpo. O Walter está limpo. Apenas a Sociedade X e Helena violaram? Eu marcaria D, porque o Walter pode sim colocar na fachada do seu escritório o dizer ali Advocacia Trabalhista. Vamos ver como é que está aqui? Aham, acertamos todas. Meus amigos, minhas amigas, espero que tenha sido útil para você aqui essa resolução de questões. Tudo foi falado em sala, aluno do IGD certamente iria gabaritar em todas essas questões aqui. Meus amigos, muito obrigado, fiquem com Deus e vamos em frente. Valeu!